Showtime, o som vai rolar, rock nacional, a história contar. Letras que falam, acordes que vivem, a força de quem nunca desiste. É Showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. It's Showtime! Sou eu de Cindra Caveto aqui, muito feliz de estar abrindo mais um programa com vocês, um podcast Showtime com vocês, e trazendo um cara que eu tenho um apreço infinito, um cara que representa o nosso país, né? Sobretudo Niterói, né, cara? Que é onde a gente nasceu. Então eu quero que vocês recebam aqui comigo, a gente vai conversar bastante sobre vários assuntos. Rudy Sgarbi, querido irmão, querido parceiro, que eu sou fã de várias áreas artísticas as quais ele performa, né? Então, cara, vou começar falando o seguinte, Judão. Você que é um artista plástico e também é um vocalista de uma banda de thrash metal, por isso eu abri assim o Showtime hoje. Quem é esse cara? Você é um cara que eu penso às vezes em cara. O Rudy é um cara tão assim conhecido da galera da cidade e tal, que troca ideia com tanta gente, e a gente fica assim, quem é o Rudy Sgarbi quando a gente não tá olhando, né? Quando a gente não tá vendo ele performando nessas áreas onde ele já atua, né? Bom, primeiro, prazerzaço estar aqui, uma honra. Eu sei, meu amigo de longa data. Antes mesmo da gente ser amigo, já tinha te visto já no Skull Rock. 96, né? Faz tempo. Porra, esses caras são da minha cidade. Das antigas. E assim, quem é o Rudy Sgarbi longe dos olhares, né? Da galera. A mesma coisa. Mesma coisa, né? Na verdade, é verdade. O Rudy é sempre autêntico, né, cara? Em todo lugar que a gente se encontra, seja ele qual for, é sempre o mesmo Rudy. Então, assim, eu sou aquele cara que tá sempre buscando coisas, errando, acertando, nunca me preocupando em manter ali uma pompa, né? Mas se eu errar, tá tranquilo também. Se eu acertar também, vambora. Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro você pra caraca, cara. E tem uma parada assim que também me intriga, né? Porque no Brasil a gente tem uma relação com a arte de uma forma geral, com os artistas de uma forma geral, um pouco diferente de outros países do mundo. E até uma outra questão, outra pergunta que eu queria te fazer. Tu acha que o Brasil valoriza... Como é que você acha que o Brasil enxerga, né, e valoriza artista multidisciplinar como você, que é um cara que... Né, porque no Brasil a gente é muito segmentado, né, cara? E eu vejo assim, cara, como é que deve ser pro Rudy essa parada, né? Porque o cara permeia em várias vertentes artísticas. Como é que você acha que o Brasil enxerga isso? Como é que você pensa sobre isso, né? Realmente sim, é tipo da coisa que se a gente parar para pensar muito, a gente acaba travando, né? Então, porque é muito doido, né? Exatamente. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, acho que isso também é uma coisa que também existe lá fora também. Porque você tem uma... Na América um pouco a galera faz meio que um pouco de dança, canta, sapateia tem aquela galera da Brother e tudo, mas também na questão das artes plásticas, as pessoas também pediam alguém mais especialista. Mas hoje não, né? Hoje você consegue também permear por vários ambientes, e eu acho que no Brasil também está... engessado, né? Também está vindo esse caminho, né? Não só na questão da diversificação das artes, mas também, de repente, alguém é artista também, empreendedor, então também trabalha com publicidade no outro canto, tudo que não é meu caso. Trabalho com empreendedorismo e arte, né? Sim. Assim, mas a questão de... Você acaba assim transitando, então as pessoas também se permitem também fazer mais, e é mais fácil de se lançar hoje em dia também, né? Também tem isso. Então a gente tem um trânsito melhor, né? Eu vejo assim, eu sinto que assim, de um tempo pra cá, até no Brasil, de uma forma geral, no Brasil a coisa tem ficado mais branda, né? Não tem aquela coisa tão segmentada. Eu tô vendo que a galera tá meio que permeando em várias outras vertentes sem que isso doa muito, né? Antigamente é um negócio mais xiita, que a galera, né? A gente pode ver até, de repente, em termos de alguns atletas que não são medalhistas, vivem basicamente como exatamente. Fazendo mídia, fazendo isso, de certa forma, é uma arte. E é legal que aconteça isso. Caminho, né? Você não precisa mais ser um medalha de ouro, número 1, para ser alguém no esporte no Brasil, que antigamente era cruel para o atleta. Hoje em dia você pode chegar e nem podiar, e você tá lá, vivendo bem, pagando conta, tendo ali... O cara tava sempre com a faca no peito, ele tem que ser medalha de ouro o tempo todo. E ralando. Futebol, né? É verdade. Uma partezinha do futebol, né? O grande árvore para baixo. 95%... A galera passa um veneno, né? É brabo, assim. Pra quem a gente tá aqui conversando, recebendo o Rudy hoje, pra quem não conhece, né? Um cara muito conhecido na parte musical, como na parte da artista plástico e tal. É um cara que é das artes visuais também, top de linha. Então, assim, pra quem não conhece, a gente vai falar dessas duas vertentes, né? Principalmente do Rudy, que são as que mais
a gente enxerga, né? A gente vê. Você teve uma exposição chamada Black, né? A Black, na verdade, foi uma exposição que eu fiz um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, foi assim, eu entrei numa brecha que teve nos Correios e foi uma exposição que eu montei, tipo, em 2 semanas, né? Caraca. Liberou ali uma agenda, assim. Papou, né? Acabou que coincidiu também, logo depois veio a pandemia, então acabou aquelas coisas assim, aquelas casualidades que se não tivesse também, sido naquela hora, também talvez não fosse depois. Mas aí foi o quê? Eu falei, o que eu posso fazer em 2 semanas? Já 2 semanas mesmo, a exposição está montada. Peguei 2 salas nos Correios. E papou, né? Rápido. Então eu falei, a melhor coisa que eu tenho que fazer é a compilação de todas as minhas obras, né? E criar ali um conceito em cima disso. Eu ia te perguntar, porque a gente sempre te vê meio de preto, assim, você vê que você usou muito preto como fio condutor Até quando era moleque. Da exposição. Você tem qual a sua obsessão pelo preto, assim, né? Cara, eu acho que é o seguinte, eu sou um cara que gosta muito de preto, né? Também eu sou econômico em tudo na minha vida, até na escolha de roupas e tudo. Então, papo, né? Devo ter 20 camisas pretas. Cara. Então, assim, calça preta tem 4. Por aí. Todo mundo acha que você tá com a mesma roupa todo dia, né? Que bom, né? Isso é bom também. Reciclagem. O cara toma banho mesmo, porque tá a mesma roupa e não fede, né? Também tem isso. Então, são coisas que assim, eu lembro que, assim, tô com 49 anos, vou fazer 50 anos esse ano. Então, quando eu tinha 18, 17, eu já andava de preto e causava estranheza na época. Né? Eu achava, o cara todo de preto, não sei o quê. Aí depois também, sei lá, fui acostumando, então... Virou uma marca, né, cara? Virou uma... É engraçado isso, né? Chega uma hora que isso começa a virar uma marca do cara, né? Então a gente vai achar estranho se você não te ver assim. Minha mulher fala, camisa branca, que foi? Aconteceu alguma coisa. Réveillon. Só no Réveillon. Nem no Réveillon. Réveillon que passa de azul marinho, sei lá. Claro, que maneiro. É por isso que eu falei, porque na exposição tinha essa coisa como fio condutor também, né? Forte, né? Então eu falei, pô, e o Rudy tá sempre de preto. Falei, cara, ele deve ter uma relação com essa cor mais profunda ou diferente. Eu já tentei, assim, buscar outras coisas, só que eu não sinto. Não casa. Eu vi, no seu trabalho, eu sei que você mistura assim, uma técnica, né? Claro, maravilhosa, com uma certa provocação, né? Das coisas. Você sempre tá provocando e tal. Então, eu tô tentando fazer a galera pensar em alguma coisa ou levar o público para algum lugar, né? Você acha que hoje, assim, o artista, principalmente nessa área de artes plásticas e tal, você acha que ele precisa incomodar? É bom que ele incomode, que ele tenha essa... Cara, não acho não. Assim, eu tenho algumas artes que busco para esse lado, assim, às vezes a gente tem que parar a pensar também, tentar fazer com que às vezes as pessoas... Gerar uma reflexão, pensem, né? Não pensar doutrinando. Claro. Mas refletir. Botar uma reflexão mesmo, assim, acho que é o papel, a missão do artista também. Mas eu também busco fazer coisas muito, às vezes, brifadas por algum projeto, por algum arquiteto, por algum cliente. Também não tenho... Eu gosto do que eu faço, assim. Às vezes tenho obras que são bem condicionadas àquele ambiente em questão, gerando só um fator estético e tudo. Também é uma coisa, foi até quando eu comecei nas artes, eu comecei com essa pegada, né? Sim. Sem muita intenção em transgredir e tudo. Ainda hoje, acho que também não é. Assim, eu gosto de fazer as coisas que saem naturalmente, mas é porque flui mesmo, entendeu? Eu sou bem direto. Eu sou um cara, eu não sou um cara transgressor ou questionador, mas eu sou um cara que eu penso muito o tempo todo. Minha cabeça sempre pensando em alguma coisa. Então, de certa forma, reflete no que eu faço. Aí, o que eu tento fazer? Nessa variação de técnicas e tudo, eu tento sempre embutir minha personalidade. Né? Isso é uma coisa que... Hoje eu tenho 20 anos de carreira nas artes plásticas. Então, são coisas que você vai adquirindo... Uma caminhada. Não é nem uma coisa assim de... Caminhada longa já. Não é uma coisa pensada, assim, é uma coisa que vai embutindo. Então, você vai vendo ali, você vai pegando tua linha. E na parte artística, de uma forma geral, aquilo vai também mudando e frutificando e criando galhos e folhas ao longo Exatamente. E alguma coisa ou outra vai ser mais contundente, a outra vai ser mais branda. Isso. Aí, assim, às vezes é uma coisa que às vezes dá mais engajamento ou tem mais visibilidade, pode ser alguma coisa mais contundente, né? Talvez isso aconteça também. Mas realmente sou um cara que, assim, até tem gente que me procura e pergunta se eu faço arte de outras cores. Faço.
Então, assim, já fiz várias. É. Mas, às vezes, a pessoa fica naquela, pô, o cara faz mais arte preto e branco, preto e branco. O que eu acho genial, acho maneiríssimo, né, cara? Acho Eu, bonito. eu sou suspeito, né? Porque assim, na minha casa mesmo as artes geralmente são mais pretas. Entendi. Então, pro meu gosto pessoal, eu acabo usando isso, mas adoro fazer as outras cores também. Não tem... Que maneiro, né, cara? A gente tá conversando aqui antes da gravação, aqui no em off aqui, eu e o Rodiemir sobre Paris, né? Eu tava tirando uma dúvida com ele da exposição em Paris. Eu queria que você explicasse pra galera também que tá assistindo a gente, como é que se deu essa parada, como é que isso mexeu com você quando você foi lá a primeira vez, quando você, né, e agora tem outras coisas pra rolar pra lá. Ali é o seguinte, eu comecei a fazer a minha carreira internacional foi uma coisa, foi 2014, se não me engano, tem 10 anos. Então, quando eu comecei a fazer o circuito de feiras de arte, que são artes perto, né? Então, dali, eu comecei a... Como é que isso mexeu com você como artista, como cidadão, como brasileiro lá, entendeu? Sim. Eu imagino tu lá dentro, caraca, eu tô aqui expondo na... Até questões mesmo de não só inspirações, né, que a gente começa a ver muitas coisas, começa a ver galeria, começa a ver museu, que eu naquela minha vida lá atrás, eu achava que eu ia demorar muito tempo para séculos para chegar lá. Quando você vê, você consegue fazer as coisas de uma forma fluida, né? Com muito trabalho, muito sacrifício, muita arte no lombo, levando de um lado para o outro. Carregando aquilo para cima e para baixo. Dormindo espelunca, pegando voo barato e assim vai, entendeu? Então, são as coisas que a gente vai também... O negócio é chegar, né? Vamos chegar, irmão. Não tem porque ficar vendendo a derrota, mas a vida de altos e baixos, né? Então, são coisas que é um trabalho muito árduo. Tanto tem muito artista que desiste, né? Tem muito artista talentoso, quando vê a pauleira qual é. Como na música também, né? Como todas as formas de arte. Música mais ainda, Isso aí falta conhecimento de causa, né? Mas assim, aí cheguei lá, comecei a pegar o mercado de feiras de arte. E num grupo muito bom também, né? Era um grupo chamado Saci, na época, que era Soluções em Arte Colaborativa Independente. Então a gente se colaborava, a gente se ajudava. Era um time, era uma galera. Fazia lá, dividia em cotas, o investimento de cada um, participava nessa parte aí. Quem idealizou isso aí foi o Bruno Perpétuo. Pô, que legal, cara. Tipo uma cooperativa, né, galera? Basicamente isso. Vamos chegar. A gente chegava como Brasília Storm nas feiras e tudo. Que legal, cara. E em Paris a gente fez uma série de exposições. Foi uma ação chamada Enchanté Paris. Então não era feira de arte, mas eram exposições. E aí, dali começou a ter uma ligação maior. Teve uma coisa também interessante, não sei se foi nessa época. Nessa época eu acabei viajando muito nesses 3 anos. Eu ia e voltava, então eu até perdi as contas assim, da quantidade de vezes que eu estava em tal lugar, não sei o quê. Mas aí teve uma vez que eu estava em Buffalo, que é onde eu acabei de retornar de lá. Então, 10 anos atrás eu estava em Buffalo, ou sei lá, 8 anos atrás, não sei. Então fui para Paris, a gente foi fazer um trabalho em Estocolmo, e aí depois voltamos para Paris. Aí quando eu ia retornar para Buffalo, que nessa época eu fiquei 6 meses fora. Sim. Fiquei 6 meses viajando, né, sem pisar no Brasil. Caraca. Aí quando chegou na... Eu lembro na época que você deu uma sumida. Desapareceu. Aquelas saídas estratégicas. Né? Sumiu. Aí eu voltaria para Buffalo naquela época, e aí caiu uma nevasca enorme lá. Tipo, daquelas. Aí não sei se deu 7 pés de neve, sei lá. Nossa. E aí falou: nem tem como voltar. Travou tudo. Então mudei a passagem, aí fiquei. Até a história boa, que eu fui no Père Lachaise ver o Jim Morrison. Que isso, João? Que isso, João? Aí chegou acabei ficando em Paris. Então eu ia ficar tal período, fiquei 3 meses. Então, aí, nesses 3 meses, eu comecei a fazer um monte de coisa. E aí, trabalhei lá com a curadoria da Nina Salles. Nina Salles, ela é franco-brasileira. Então, é ela que eu vou voltar a trabalhar também agora com a Our Pieces. Então, assim, então começou a digitar lá. Aí fiz uma individual, primeira individual internacional foi lá, na Galeria Jade Borrais. Fiz Moulin Rouge, então bastante coisa legal. Você que é cantor, tipo eu, músico, né, cantor, eu fico viajando nessa onda às vezes sozinho, cara, vendo suas paradas assim. Será que a galera reage? Como é que a galera reage? Quando a gente faz um show, a gente tem, né, um tipo de reação, né, das pessoas, né, da parte artística do show. Como é que é no seu caso? Essa diferença é igual, é diferente? É diferente, É diferente, né?
Eu fico imaginando isso, pô, como é que deve ser pro cara como o Woody, assim, que expõe lá em Paris, ou sei lá, tô expondo no Canadá hoje, sei lá onde, e tá aquela galera assistindo e vendo as obras e discutindo sobre, refletindo sobre. Exatamente, porque é quando a gente toca, né? mais imediato. Às vezes a troca é imediata. Imediato. Nisso você, por mais que você esteja observando... Às vezes o pancadão vai lá na frente, né? Às vezes não sabe, às vezes a pessoa tá lá com a mesma cara e sai, e você não sabe se gostou, não sabe se não gostou. Entrou, olhou, viu, aí leu e foi embora. Exposição, a gente não tem aquele retorno imediato de venda, então a gente não tem, às vezes... Mas às vezes você vê os comentários. Então, assim, algumas obras dá para ver que tem uma aceitação bacana. Isso, claro, deixa feliz. Né? Muito maneiro. Mas tem obras que as pessoas às vezes também não estão entendendo. É normal também nas artes. Mas tem lá os optical art que eu faço, que são os trabalhos faz uma ilusão de ótica, sem mexer. Eu já vi. Acho bacana. O princípio da reticulação. Então, de perto você não consegue identificar a arte. É genial aquilo, cara. Você bota igual uma foto. É um tipo de trabalho que chama atenção. Inclusive, assim, as pessoas passam, aí vê alguma coisa assim estranha, e depois volta, fica mexendo. Então você vê ali, aquele pegou. Então são até desperta uma curiosidade, né? A pessoa fica intrigada ali, né? Exatamente. Até acho que sim, se for botar as artes assim, que iniciaram como projeção internacional foram essas. Cara, os ópticos, eu acho, fazendo releitura de fotos de Marilyn Monroe, essas coisas assim. Acho que eu vi essa, Marilyn. Pô, genial. Na verdade, com a Marilyn eu faço um monte de... Ela musa mundial, né? Muito legal. Você tem que estar distante para você começar, né? Ficar perto você não entende nada e aquilo vai se formando, né? O mesmo princípio que o pessoal usava nos jornais antigos. Só que ao invés de pontinho, eu uso lâminas. Incrível, cara. Aquilo é muito legal. E vi que eu sei que você também usou pólvora, né? Pólvora nas obras. Sabe que a gente estava falando daquela história lá de Normandia, de tal. O cara usa pólvora nas obras. Isso foi em Fragmentos de Guerra? Foi? Uma exposição chamada Fragmentos de Guerra. Vai ter uma relação com essa nova que você irá fazer? Essa especificamente não. Vou explicar o por quê. Bom, essa da Fragmentos de Guerra, eu peguei imagens clássicas de guerra, né? Então tem desembarque do dia D, tem aquela menina correndo queimada de napalm no Vietnã. Muita gente até pensa que aquela foto é da Segunda Guerra Mundial, mas não, aquela é Vietnã. Caramba. Uma menina acham que é Hiroshima aquilo, acham que é algo assim, né? Mas é uma napalm, que é a bomba incendiária. Então tem da Guerra Civil Espanhola, do Robert Capa. Então fiz algumas releituras e transformei em stencil. Sim. Ao invés de usar tinta, eu botei pólvora. Então eu botei pólvora numa tela branca. Sim. E taquei fogo. Então, que barato, cara. Aí é uma exposição que não pode fazer questionar e tudo, mas não transmite a mensagem de paz. Essa que eu estou montando agora se chama War Pieces. Então é peças de guerra, mas objetos meio. Virou peças de paz. Que legal. Então são objetos realmente usados em guerra, né? Que eu estou ali ou embutindo uma mensagem de paz neles, ou eu estou ressignificando. Então, assim, por exemplo, tem marcas usadas na Segunda Guerra Mundial, foram usadas mesmo. Então, nessas eu meti símbolos de paz ou mensagens. Legal, então, botei palmas brancas, símbolos de paz e amor. Eu desenvolvi um símbolo que é paz, amor e esperança. Isso aí eu desenvolvi agora. Que legal, cara. Isso aí é uma criação minha, botei isso na minha cabeça para funcionar. Então, a paz, amor e esperança. Tem aquele símbolo da paz e amor. Sim. Mas amor e esperança como se fosse duas mãos embaixo também, que é a esperança. Sim. Então, peace, love and hope. Então, assim, para fazer as pessoas se questionarem. E aí tem também outras coisas, né? Por exemplo... Deve ter sido o cara ficar procurando achar essas peças, cara. Não, isso é o seguinte... Isso aí, cara, que loucura que deve ter sido isso. Como é que tu acha esse monte de coisa, cara? Pois isso aí é o... Você ficou vagando lá pela Noruega, pela Polônia, ficou passando ancinho. Essa é daquela questão que são sortes que acontecem na nossa vida. Caraca. Eu sou um cara de muita sorte. Né? Tem que ter. Apesar de ter uma vida errante, apesar de ter altos e baixos... Todos os tempos. Sou um cara de muita sorte. Então, assim, a 2015, mais ou menos, acho que foi 2015, estava em Nova York e uma peça minha foi vendida numa feira de arte chamada Affordable Art Fair.
justamente uma Marilyn Sim. em Optical Art. Aí, quem comprou foi justamente Richard Geist, que hoje é meu amigo pessoal. Legal. Então, ele foi um cliente que se tornou amigo e ele chegou e me contou a história dele lá depois. Na época eu não falava nada de inglês, então foi... Alguém ficou ali intermediando o papo. Isso aqui, papai. Então foi quando ele falou, pô, esse cara tem uma coisa que eu gostei do trabalho dele, não sei o quê. Tem um E o que ele faz? Ele comercializa, não se comercializava, ele comercializa ainda artigos bélicos. Então ele falou, pô, tem um espaço lá em Buffalo, não sei o quê, de repente ele pode chegar, ficar um tempo lá e botar a cabeça dele para pirar. Aí foi feita aquela negociação, foi quando eu fiquei 6 meses fora. Então foi em cima dessa negociação. Eu fui para Buffalo. Que coisa louca, hein, cara? Mas aí eu fiquei lá, pô, o que acontece lá? E o cara tinha essas peças lá? É um galpão de 50 mil pés quadrados, que eu não sei quanto é esse metro. Que isso, então dá 7 andares, imenso, o negócio é absurdamente grande, só com material de guerra. O cara guerra. tem um museu, né? O cara tem um... Não, o museu ele vai fazer. Inclusive, tem coisas vindo aí para ano que vem, eu legal. acho. Mas é tudo usado em guerra. Sim, legal. Só não tem arma. Sim, sim. Então, assim, mas tem... Mas você ficou no meio de um ateliê gigante de guerra, né? Você do garimpo. Muito material para Aí tudo. lá eu montei ateliê. Então, assim, tem um ateliê lá para trabalhar lá. E aí, o que rolou? Eu tinha feito ali um apanhado, depois aí eu voltaria para Buffalo, acabou que só tinha feito poucas coisas ali. Fui para Paris, não sei o quê, acabou que eu não consegui voltar para Buffalo. Quando eu voltei, só parei um tempo em Nova York, depois eu voltei pro Brasil. Aí depois, a gente só fez contato via internet, tudo. Aí falou uma época, cara, vem para cá, vamos pensar alguma coisa, não sei o quê. Vamos embora. Aí quando veio também, aí tava aquela pegada já de começando a guerra da Ucrânia e tudo. Eu falei, cara, tem que botar alguma coisa de paz. Dá pra botar guerra. Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Se essa é a mensagem que você queria que deixar na cabeça das pessoas que vão assistir a isso, né? Fervilhando na cabeça do cara. Se eu botei na minha cabeça, é muita responsabilidade para fazer mais guerra, nesse momento. Qual é? O que você quer deixar queimando na cabeça do cara? Diga-se, quem me conhece sabe, eu não sou um cara pacifista, não tenho essa pegada, mas eu sou um cara que um mundo sem problemas é melhor, que eu penso. Sim. Entendeu? Mas fala assim, eu sou um cara que prega a paz, você quer esse discurso de John Lennon? Não tenho. Entendi. Acho que a paz estraga as coisas. A guerra estraga as coisas, obviamente, mas assim, a paz corrige. Só que o que acontece? Na minha missão ali como artista, que eu considero que às vezes a gente cai, isso seria um despropósito pensar em coisas diferentes disso nesse momento. Né? E aí, voltando à questão da sorte. Porra, eu tenho alguma coisa para a Segunda Guerra Mundial, também não sei o que é. Entendeu? Eu tenho alguma coisa de história, conheço muita coisa sobre a Segunda Guerra. Então... Eu também tenho um interesse forte no meio. Tem um cara que é assim também é o Barone. Barone também é um cara assim do Paraná. Tem Jeep. Ele estuda pra caramba. Segundo um amigo meu que tem uma doutrina mais espírita, né? Ele falou que foi uma coisa que pegou muita gente na época lá, então mesmo quem não participou em outras vidas foi envolvido de certa forma, tal, quem não participou ajudava, então, como viu, isso gerou esse lastro de segunda visão espírita. Eu, como não tenho uma religiosidade pré-definida, gosto desse conselho, acho legal também, acho que é maneiro, interessante. Tá valendo, o conselho tá valendo. Então, já tive na Normandia, fiquei correndo na areia. Cara, que doido que deve ser isso, cara. Então, assim, eu fico imaginando essa parada, cara, de chegar na Normandia e naquela praia ali. Eu acho que deve dar um pancadão. Não deve dar um pancadão ali? Dá. Você dá uma sentada assim na areia e fica, meu Deus, me lembrando. Os caras correndo. Muito pancadão ali naquela loucura, né? Pra quem gosta, se importa e se interessa e leu sobre, viu, deve ser meio chocante. E uma coisa que rola assim, é engraçado, porque pra mim não é uma energia pesada. Sim. Entendeu? Eu fico nesse galpão direto lá. Inclusive, já me hospedei dentro desse galpão algumas vezes. Então, assim, de certa forma, é um ambiente que as pessoas falam, pô, esse é um ambiente carregado. Tem armas, tem fardas, tem mais fardas alvejadas, tem... Que ele já passou lá naquele... Esteve no meio do olho do furacão. Tem muita coisa do Vietnã, Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, até coisa da Primeira Guerra Mundial eu já vi. Caraca. Mochilas, então eu falo assim, pô, mas tem muita coisa. Cara, mas se tem essa jogada lá,
é meio doido, porque se existe essa energia, que eu também não sei se existe, mas prefiro acreditar que tenha, Cara, aí já tem um aval. religioso ou não, a É. energia sempre tem. E eu tenho aval, porque eu tô fazendo. Tá sendo entendido que é coisa pro bem. Ah, sim, sim. Então, no momento nenhum, eu me sinto carregado, Claro. não chego esgotado, no momento nenhum. Tá tentando transformar aquela energia. Ele me dá um gás absurdo. Cara, muito legal, né, velho? É impressionante. E o mundo é disso, né? Quem seria de nós se não fossem pessoas como o Rude, né? Artistas que levam a coisa para outro lugar e Como nós, né? no caso Os artistas, né? dos artistas de uma forma geral, né? Mas que você pegar aquilo ali e transformar numa coisa positiva, né? E ou que a pessoa reflita pro bem, né? Ou pelo menos se lembrar do que não se deve fazer, é o mínimo. É engraçado que a concepção que eu tinha quando eu pisei lá pela primeira vez, não tinha essa pegada de bem. Sim. Ele disse, vou pegar coisas de guerra. Então, vou pirar aí em cima. Vou pirar. Vamos ver o que vai rolar. De repente é uma coisa que não teria essa importância que eu acho que pode vir a ter quando for lançado. Sim, ali no início não é aquela pretensão de vai ser assim, vai ser assado. Tinha até pegar marmita, aquela hambúrguer, né? Aí tinha aquela comendo inimigo, não sei o que, negócio desse assim de porra. Então tinha umas pegadas até meio. Não sim. Mais maneira, darkzão. então, mais. Assim, umas caveiras. Eita. Então isso já foi descartado. Sim. Então E, porra, ele dá um arsenal do bem, né? Vamos dizer assim. Muito legal essa parada. Pô, cara, você acha que a arte, isso tudo que a gente tá conversando, né? A arte de uma forma geral, né? Mas você acha que é um ato político pra você? Você acha que é um. Eu procuro não misturar, mas sei que é. Você acha que é algo mais íntimo ou espiritual? O artista tem livre-arbítrio, entendeu? Então, assim, eu procuro não misturar. Eu procuro chegar e ter ali uma explanação do que eu boto de arte de forma até neutra, vamos dizer assim. Mas eu acho assim, mais respeito quem faça, e se um dia também tiver que fazer, tiver que meter um dedo na ferida, eu também vou meter. Paulo Gustavo também tinha esse lema lá que ele dizia lá do. Como é que é? Rir é um ato de resistência. Então, assim, eu acho o seguinte, principalmente na música, né? Na música a gente consegue ter uma forma de expressar o que a gente transforma em letra, uma forma mais interpretativa. Sempre joguei isso nas minhas letras, sempre botei tudo interpretativo. E acaba que cada show é um show, né? Com uma coisa muito imediata. Né? A obra é um pouco diferente que você, né, que criou aquela obra e tá lá e tal, né? Tá aquela concepção, toda a sua emoção, a sua piração, tá toda a sua técnica ali. O show é diferente, né? Eu sinto que como você faz também. Cada show é um show, cada show tem uma vibe, cada show você tá de um jeito, né? Mas a música tá lá. A música tá lá. Mas a sua interpretação na mesma música ela é diferente dependendo do seu dia naquele dia. É muito doido isso. E às vezes o discurso que você tem entre uma música e outra, né? Porque a gente acaba sendo uma coisa muito imediata, muito na hora, muito no dia. E ainda mais agora, a questão musical, eu tô no Taurus. Então, Taurus eu só participei de uma letra até agora. Então, o resto, tô tudo pegando 40 anos de. Caraca, bicho. De letras, 40 anos isso, de banda, tô interpretando. Pô, falando da Taurus, cara, que pô, uma banda, cara. Pô, 40 anos. Caraca, velho. Pô, vocês não conhecem, quem não conhece, vai catar o Taurus e ouvir que mas o troço é firme, hein? Mas não fiquem com medo, não, porque é firme. Eu acho que assim, que tem tanto a ver com a tua obra, ao mesmo tempo, né? Que as pessoas acham que não, porque o cara é essa plástico e tal. Mas eu acho que as coisas se combinam tanto ali. Eu acho que tem uma coisa da ternura e a coisa da agressividade, essa coisa misturada. Eu acho isso genial na parada que você faz com a Taurus. Acho foda. E isso, na verdade, comecei a botar também essa postura no Sanatório. O Sanatório existe ainda, só tá meio stand-by por conta do que tá acontecendo de Taurus, agenda, também aquele negócio também ajuste de banda. Mas o Sanatório, ainda mais ainda, né? O Morde a Sopra, diferente do Versus, cara, da antiga, sim. Que era mais porradaria mesmo. Sim, sim. E eu, gosto pra cacete do Versus, gosto muito do que foi feito, mas eu agradeço todo dia daquele negócio não ter dado certo, cara. Era power bazooka, a parada era power brabo, meu irmão. Se eu tivesse aqui ainda, eu estaria com outra... Não estaria muito bem, não. Não seríamos quase cinquentões aqui. Era muito doideira. Estamos vivos.
Então, como é que foi você entrar na Taurus, cara? Na banda lendária como a Taurus, como é que você chegou sentado? Você chegou lá já sentando na janela ou foi comendo pelas beiradas? Como é que foi essa Eu chegada? nunca chego sentando na janela em lugar nenhum. Como é que foi? Uma banda tão lendária, né? Porque eu não me permito isso. Eu acho que a vida toda é uma questão de troca, né? A vida toda é uma que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que quem se bota no patamar... É uma mão dupla, né? Porra, tá ferrado. Porque uma hora vai quebrar, cara. É bonito e o tombo é alto quando a pessoa se bota... E machuca, dói. Então, eu nunca fui nessa parada. Mas sim, o Taurus é uma banda que... Primeiro, assim, eu tinha 9 anos quando eles começaram. Né? Então, isso já é uma coisa... Ou 8, sei lá. Então, isso já é uma coisa assim de... Porra, que eu lembro que eu tinha uns primos que tocavam... né? Tocavam guitarra, tudo, baixo... E eles gostavam do Taurus, eles tinham um LP do Taurus. Cara, que legal. Aí me mostrou o negócio aqui, eu falei, não sei se eu tinha 9, não sei quando eu tinha, ou se foi depois. Eu falei, pô, maneiro, não sei o que. Aí depois, aquela questão de estúdio, show, já tocamos junto antes já, né? Eu com o Sanatório e o Taurus também tocando no mesmo lugar. E a gente tem uma relação boa. Já tinha, né? Já tinha amizade, uma relação... Aí teve lá uma substituição do vocalista, aí me convidaram. Maneiro. E o Felipe também estava tocando. O Felipe é o guitarra do Sanatório, está tocando o baixo no Taurus. Então o meu nome foi cotado lá. Maneiro. Me chamaram, porra, prontamente aceitei. Aliás, o Felipe está aqui também. Felipe, cara, ele está se recuperando, que ele teve uns dodóis aí, ele fez umas cirurgias aí, mas ele está se recuperando, mas eu vou trazer ele aqui. Tá bem já, falei com ele ontem. Tá bem? Tá. Então, isso aqui vai ser polêmica, né? Porque o Felipe é perigoso pra caraca. Mas vai dar certo. A gente vai trazer ele aqui pra gente zoar tudo aqui, conversar sobre várias histórias. Mas estamos seguindo esse papo aí do... Felipe é um dos caras mais sensatos que eu conheço. É incrível isso nele, né? Vou te falar uma parada. Direto e reto. O cara trabalha com estúdio. Então é um catalisador de maluco. Se eu trabalhasse no que ele trabalha, aturando a quantidade de maluco que ele atura diariamente, eu estaria pirado. Tá falando em pirado, né? Teve o primeiro single se chama Lunático, né? O primeiro single com você nos vocais, né? Exatamente. Falando em pirado, eu lembrei pra disso. Eu sei que o nome é Lunático, já o primeiro com você nos vocais, né? Chegou numa pegada muito forte. Essa música tem um que assim, meio autobiográfico? Como é que é a história da... Não, na verdade, isso aí foi uma temática brifada, justamente pela loucura que estamos passando aí, de Há tempos, né, cara? De mundo bipolar. Tá muito bipolar. Partido, né? Tempo pra caceta já. E aí aí teve ali a concepção da letra, já existia já uma parte da letra em inglês, então a gente quis justamente fazer essa mesclagem de inglês com português. E aí eu entrei com alguma participação também, mas essa letra não é toda minha, não. Não, sim, para os parceiros, né? Aí... Então, esse é o primeirão, né? Com você ali no singlezão, né? Com você na... É a única até agora. É a única, né? Chegamos a fazer... Tem coisa em produção, né? Sim. Mas finalizada foi a única gravada. Pô, que maneiro, cara. E já começamos a trabalhar. Cara, vai ser bom demais isso aí, cara. Daqui a pouco vai ser... Pois é, agora tem uma coisa bacana, o seguinte, né? Nas comemorações de 40 anos do Taurus, tá começando a marcar uns shows aí fora do Rio. Então, então... Vai dar uma passeada. 17 de maio vai ter Guarapari, aí em julho a gente faz BH, São Paulo, São José dos Campos. Aí... antes eu devo estar viajando, né? E aí, se não me engano, em agosto, aí entra norte do país e acho que em setembro entra Nordeste. Pô, que barato, velho. Pô, rapaziada, tá na internet, aí vendo a gente no YouTube, vendo no canal aqui, NK Plus, Nikit das Antigas, ó, tem que ir porque o troço é sério, o negócio é bom demais, cara. É top demais, então tem que aproveitar. Não, e assim, o Taurus pra mim é uma coisa que... Primeiro, sim. Acaba que você tem uma relação. É igual você quando você é criança e vê o Flamengo jogar e você vira jogador do Flamengo. É mais ou menos isso. Não, e é uma escola, né, cara? Assim, já tocava com o Felipe. Felipe é um cara que sempre me ensinou muita coisa. Porque musicalmente falando, eu sou... musicalmente falando, eu sou um roqueiro que berra, né? A verdade é essa. Aí, mas é o berro, hein? Mas aí é que tá a parada, porque é o berro. Mas minha musicalidade não é uma coisa... bem explorada, não bem explorada, eu tento explorar o máximo que eu consigo, só que eu não tive conhecimento musical tão profundo, né? Né? Se eu te perguntar se o maior desafio, qual é o maior desafio em ser artista plástico, assim, e frontman de uma banda de trash, como é que é isso pra você, né? Porque agora você
ao mesmo tempo, de novo, a mesma coisa que você estava antes, mas numa banda de thrash metal junto com a Costa Plástica. Como é que é esse maior desafio para você de ser os dois? Eu vejo o seguinte, cara, acho que a pauleira é mesmo, né? Acho que a correria mesmo, o trabalho tem... Eu trabalho de uma forma artística, mas também trabalho muito com pegada administradora. Acho que é a business art, né? Art business. É uma coisa de... Hoje em dia a coisa está muito assim, né? Para todo mundo. Então, aquele negócio, tanto que é negócio do artista doidão, não sei o que. Não existia, mas hoje em dia não existe. Ninguém carrega mais ninguém no colo. Ou tu vai ou tu não vai, mano. Em qualquer situação. É isso aí. Seja nas artes plásticas, seja na música. Então, assim, mas é uma pauleira, assim como ser administrador de empresa, como ser advogado. É igual. O que quer que seja. Mas eu vejo o seguinte, na questão das artes plásticas, existe uma seguinte diferença, que não é que torne as coisas mais fáceis, mas você pode agradar menos número de pessoas. Sim. Entendeu? Por exemplo, se você tiver 1000 compradores certos no decorrer da tua carreira artística, você nunca passa necessidade. Sim. Já como músico, se você não atingir 1 milhão, exatamente, talvez você não consiga nada. É verdade. Né? Nem pagar um aluguel barato. Então tem essa coisa a se pensar. Mas o trabalho está lá. São desafios diferentes, são complicados de forma diferente, né? Exatamente. Cada um tem o seu caminho de pedras amarelas aí. Um pra cá, outro pra lá, mas... E a gente que lida da forma mais independente, né? Com o Taurus até tem uma certa estrutura agora, mas com o Sanatório sempre foi independente. Pô, você faz um show, divulgou errado, ou choveu, já era, mesmo. Cara, é verdade. Entendeu? E se divulgar errado e chover, aí um abraço, tá aí, um abraço. Entendeu? Então são coisas os ossos da profissão, né? Exatamente. Então, mas é uma vida maneira pra cacete, né? Quem ama, né? Eu acho que tanto que a gente tem 50 anos. Pois cara. O que seria também do mundo sem os artistas, né? Porque os caras amam muito o que fazem. Então, pra estar ali, porque a grosso modo é um negócio difícil, né? Pra grande maioria. Então a galera faz realmente porque ama, né? Não porque... mas hoje em dia, o que não é difícil hoje em dia? Exato, né? Hoje em dia não tem mais essa parada, né? Acho que pra mim é mais... Ainda tem essa coisa dessa concepção ainda enraizada, né? Mas é mais lógico eu apostar na minha vida artística do que ser administrador de empresa. Claro. Eu sou formado em administração. Eu não sou formado em arte. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que também ter essa percepção. E claro, chega num ponto em que as pessoas também deixam de te desacreditar, né? Porque nesse momento, primeiro momento, tem muita gente te desacreditando. Tem certeza que é isso? Tem certeza que você quer? Tem certeza que você... É uma coisa muito enraizada dos anos 40, 50, 60. É uma coisa muito lá de trás, que hoje já mudou bastante, até porque muita coisa já aconteceu. Eu queria aproveitar, vou botar umas imagens aqui, cara, de alguns trechos de algumas obras aqui do Rude, cara. Bota a mira aí pra galera ver em casa um pouquinho, que depois a gente volta a conversar aqui. Olha só o lance, cara. Olha que cara genial. Bom, voltamos aqui, ó. Falei que é top demais, né? Então, voltando pra história da música, né? E da arte plástica. Onde é que você acha que tem mais liberdade, cara? Quando você tá no ateliê, assim, é uma coisa de sensação e sentimento, né? No ateliê ou no palco, né? A hora que você tem mais liberdade, se sente mais livre. Ou se é igual. Pode ser igual também. Talvez seja igual. Cara, que negócio. Um é mais íntimo, né? Eu acho que acaba um sendo mais íntimo, talvez. O ateliê, às vezes, não tem liberdade, que às vezes tem que seguir aquele trabalho específico, entendeu? Entendi. Que segue brifado e tudo. E tem os dias. Brifado é uma exposição que você tem que seguir uma onda, né? Com um cliente. Então, assim, e também as etapas, né? São um trabalho, um show, aquela coisa pontual. Fez, passou som, não sei o quê, e tocou, mas o... Que é bom pra caramba. Mas acho que tem, às vezes tem peças que depois... Acho que quando o show é o suor, cara. Você sai suado, encharcado, acabado, entregue. Aí é a hora que... Isso que é bom, né, cara? Isso eu acho que renova e acho que cura. Teve tantas vezes na vida que eu tive... Acho que eu nunca falei isso aqui, conversando com outras pessoas que estiveram comigo aqui, que eu me curei em show, assim, que eu tava mal, ou fisicamente, ou com alguma doença, alguma coisa, e aquela energia cura, impressionante, cara, aquele suor,
não sei se acontece com todo mundo, mas comigo já aconteceu muitas vezes, mas muitas. Mas não pode espalhar isso não, senão o pessoal... O pessoal não vai mais no consultório do médico, vai todo mundo comprar violão, né? E os contratantes vão deixar de pagar porque, não, você tá gripado, cara. Você tá gripado, você não... Aí que tá resolvido, é o seu cachê de hoje. Pô, cara, é foda, cara. Você acredita, assim, que a música, a gente tá falando aqui de música e artes plásticas, assim, ou a outra arte de uma forma geral, assim, você acha que tem a mesma potência de transformação? Tem. É negócio, depende de quem tá oferecendo. Né? Quem tá oferecendo, né? Porque a música é um negócio tão, né? É porque a gente às vezes tem umas discussões culturais, assim, com artistas de uma forma geral sobre isso. Porque a música é um negócio mais universal, porque ela chega, né? Ela cruza mais as fronteiras do que não sei o quê. De certa forma, sim, né? É mais fácil você... Entrar no Spotify lá e ouvir um amiguinho lá da Nova Zelândia do que você conseguir ver a obra do cara, às vezes não consegue. Se bem que hoje melhorou muito, mas... Não, mas às vezes você tá em casa e você escuta uma música que você nem gosta, às vezes, mas tá batida lá, 7 quarteirões lá, você tá batendo pé em casa. E tá uma doideira também essa coisa do IA, né, cara? O IA já tá, assim como participa muito já da música, e dos textos e livros e estudos em geral, ele já tá rolando isso também com o lance de artes plásticas, de artes visuais. Com certeza. Já estão usando. Tiver ali o troço já tá invadindo tudo, né? Sim. E cabe também a gente decidir se usa ou não, né? Pode ser uma boa ferramenta de auxílio. Saber usar, né? Pode ser charlatão, né? Porque é aquele negócio que uma hora quem usa de uma forma de falcatrua, né? De forma mais charlatão, vai cair uma hora. Como se fosse uma criação totalmente sua, né? Não. Porque eu acho que isso é o grande lance. O IA ele pega as coisas que já existem, né? Então, de repente, vou fazer uma música com IA. Pode cair por plágio. Talvez pegue uma música que você nunca escutou, mas que ele puxou de lá. Um trecho, né? Pois então são coisas que... Porque eu tô meio bolado com essa história, cara. Como é que vai ser essa parada no futuro, de uma forma geral, né? Não só com música, de arte de uma forma geral. Eu não sei, vai acabar dando umas merdas meio doidas lá na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, já tá dando. Tá dando, né? Mas rola o quê? O que a gente faz? A gente, como artista, você também tem um tempo grande de carreira, é trabalhar o nome. Entendeu? Então, assim, a gente tá trabalhando o nosso nome há quantos anos? Você quer perder por causa de uma ferramenta? Claro. Entendeu? Então a gente tem que também ter ali a nossa... E a criação é o que é o bacana da história, né, cara? É o mais legal. E nós somos de uma geração que a moral conta ainda. Né? Verdade. Tem isso. Verdade. Então, são coisas que a gente é muito preocupado com nossa moral, com nosso nome, com nossa honra. Verdade. Com o que a nossa família pensa da gente, com nossos amigos pensam. O que a gente produz, né? Entendeu? Já foi censurado, cara? Essas paradas de... Já teve alguma obra assim cancelada ou questionada? Cara, eu acho que não sei. Nem aquela censura de leve? Bota isso aí. Cai no meu negócio e também na boa, tô cagando. Caguei, odeio, né, bicho? Então, assim. Tem umas paradas assim, né? Que tem lugares que você vai expor a parada e aí, não, essa não. Não, mas é que tá só. Aí eu tenho também um bom senso. Existe a seguinte situação de... Você é aquele cara que vou botar e vai... Pá. Não, cara, olha só. Se você está fazendo uma exposição, por exemplo, ou um show numa pegada pública, quando faz pública governamental, né? Sim. Como a gente faz. Sim. Tocar, fazer a exposição. Você vai ser burro de fazer alguma coisa contundente ao governo? Não vai, cara. Então, assim, contra quem está ali, né? Proporcionando. Tem gente que tem essa postura. Que tem. É mais radical. Em tanta palavra, né? Assim, porra. Burro, né? Você está sendo contratado, cara. Você está usando ali um espaço público. Então, assim, precisa falar bem. É verdade. Precisa porrar. Coisas de... Muito doido essa parada. Eu fico pensando assim. Eu falo assim, não falo nada em conjuntura atuais, não. Eu falo no decorrer de 20 anos que a gente vê uma mudança, né? Sim. Então, em algum momento, tem alguma coisa que te desagrada. Né? Cara, segue o baile. Né? Qual o seu limite sobre o que você pensa sobre o limite artístico hoje, assim, hoje em dia? Sua opinião sobre os limites da liberdade artística, né? O que você pensa sobre isso? Que eu exerço ou... O que você pensa de uma forma geral? Se você, assim, qual a sua opinião sobre os limites da liberdade artística de hoje em dia? Você acha que deveria ter uma... Cara, você é um cara que acha que tem que ser tudo free total e... Eu não tenho, pau na máquina eu não tenho a capacidade para julgar isso, para falar a verdade. Difícil, né? Sim, porque você acaba apontando uma parada que não sei, entendeu? Porque
Que no Brasil a arte também é um negócio. Mas seguinte, acho que seguindo situações, acho que cabe também o próprio artista não se censurar, mas ter um bom senso. Sim. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma exposição num lugar público, num MAC, no Campo São Bento, 3 da tarde, não vou jogar por erotismo. Sim. Se tem criança ali, se tem... É o famoso bom senso, né? Então assim, mas existem lugares, existem públicos, existem momentos, horários. horários. Né? Então são coisas assim... Propostas, a proposta do negócio é essa. Então, assim, isso não vejo problema nenhum. Você pode fazer uma coisa contundente, pode fazer uma coisa... Isso eu te perguntar, se você acha que a arte tem que agradar ou tem que dar uma cutucada? De uma forma geral, não faz diferença. Na minha opinião, não faz diferença. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem cutuca, tem espaço para quem agrada, tem espaço para quem lida pelo estético. Tem uns caras mais malucos que nem eu que faz tudo isso. Entendeu? Dependendo do... Transita, né? Assim... Se tiver que fazer uma coisa mais contundente, eu vou saber fazer. Se tiver que fazer trabalho para tudo quanto é tipo de organização, para tudo quanto é tipo de cliente. Entendeu? Só não vou fazer coisas que eu não aprove. Entendeu? Assim, se tem uma coisa que eu vejo como errado, principalmente agora, sou pai agora, principalmente alguma coisa que eu vejo assim, que minha filha não sinta orgulho lá na frente de ter visto. Filhinha linda, com o mesmo nome da minha, ó, que coincidência, das Maitês. É a obra-prima. Linda, a melhor obra. Essa é batível. Mas, por exemplo, já fui questionado que eu trabalho com o BOP. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho uma honra de trabalhar com o BOP. Pô, os caras estão lá... Com a cara na reta. A cara na reta. Pois então assim, eu tenho uma honra de trabalhar para eles. Muito maneiro, né, cara? E não trabalho pro crime organizado. Sim. Entendeu? Se bem contratado, desculpa, eu não faço. Invento uma desculpa, né? Vou falar que eu não trabalho para ele, claro. Final, porque eu também não sou idiota. Isso aí, cara. A gente vai em cima disso. Então aquele negócio, a vida é louca, né? Vai viver é bom, então temos que curtir. É isso mesmo. Falar de contundência, né, cara? Vou botar um trecho aí, cara, de um som do Taurus com Rude, que, pô, cara, quem não conhece o Taurus, pelo amor de Deus, e a galera que gosta do pesadão, do yes, dá uma vida só, sente a pedrada. Bom demais, né? Bom demais. O Taurus tem uma história legal que muita gente não sabe, né? Taurus fez muito show com Sepultura lá atrás. Caraca, lá atrás pra caraca, né? Isso que é início dos anos 90, talvez? Pô, os caras tinham 15 anos de idade, o pessoal do Sepultura tinha 13. Depois foram 89, desse por aí. Acho que por aí. Ou antes. Não, 89 eu tinha 14, antes disso. Antes, né? Então E depois tocaram, acho... década de 90. Cara, é muita caminhada. Sepultura no circo também. Tem um negócio desse. Circo voador. Circo voador é o lugar que eu quero tocar ainda não toquei. Cara. Eu vou estar lá. Eu estarei lá, porque eu tenho que ver isso. Agora esse evento de junho, você vai tocar? Pô, do circo, não vou lá pra te ver. Pô. Eu quero estar pra te ver. Porque vai ter o palco aberto lá em junho. Vai? Não tô sabendo. Se inscreve lá, rapaz. Não tô sabendo não. A gente vai fazer um som lá junto, não tem problema. Às vezes você acha que eu vou estar fora. Pô, a gente dá um jeito. Mas um dia a gente vai cantar junto de novo. Quando a gente se cruza pela pista, faz um som junto. Como é que você acha que Niterói também influencia na sua criação? A gente está falando aqui, de uma forma geral, a gente está na internet, está falando para quem quiser no mundo estar assistindo a gente e tal. Mas que, né, a gente tem raízes niteroenses. Que você lá influencia alguma coisa na sua criação? Niterói primeiro que
Tem algo, assim, algo na cidade que te move, que te irrita, que te cutuca, criativamente e tal? Eu faço muita releitura de paisagem, né? Então, Cara, aliás, eu achei aquilo tão praias, foda. relevo. Então, tem lá. Depois temos o MAC. O MAC já é uma inspiração à parte, né? Já é uma obra. Museus, como Janete Costa. Então, assim, mas, assim, o Centro Cultural dos Correios, o Espaço Cultural dos Correios, Centro Cultural no Rio, é bem interessante. Então, assim, mas o MAC ele é reconhecido internacionalmente, cara. Porque lá... Você vai em Paris, tem um museu de arquitetura que tem vídeos do MAC lá. Pô, que maneiro. Então, uma coisa assim. Então, É lindo, né? Uma obra... É uma obra, né? É uma arte. É uma arte. É uma obra arte. Museu de uma arte. Né? Assim, mas e a própria cidade, né? Se tiver a quantidade de artistas que tem na cidade. Tem muita gente boa. Porra, de artista plástico, de músico, de atores, atrizes. Tem o Thiagão Tavares lá, o Barbudo, que é bom também, um cara parceiro, gente boa. Tem pesado aí, tem. Manda vir. Tem uma galera, tem um time. Então, assim, eu tô com os planos para juntar a galera de Niterói. Eu tinha que fazer uma parada. E tô entrando em conversas aí. Um negócio mais forte. E levar a galera para Búfalo. Legal. Tanto nas artes quanto na moda. Pô, vai ser top, velho. Então tentar fazer um intercâmbio aí entre as duas cidades. E que maneiro, internacionalizar ainda mais Niterói. Isso é tão legal, né? Esse intercâmbio, né, cara? E os caras poderem levar as obras para outros lugares, e cruzar a informação, poder viver. Eu quero fazer isso, assim, porque é uma coisa que, de certa forma, engrandece. O ali já está garantido, né, mano? Mas acho que a gente pode fomentar a galera daqui, entendeu? Pode demais. E aquele negócio que eu penso mesmo, cara, eu acho que pintou as oportunidades, tem que abrir possibilidade para as outras. Mesmo que eu não conheça. Claro. Tem muita artista que eu não conheço ainda. Claro. Então, assim, são coisas que... Só de poder proporcionar, né? Até aquele papo da Fluminense que a gente teve, né? O que seria por exemplo, do Rock Nacional sem a Fluminense, sem a primeira banda que entrou ali, abriu e puxou todo mundo pra vir, senão... Porra, o Antônio Melo é o cara. Primo do Felipe. Sim, primo do Felipe. É um cara top, escreveu nosso release lá do DKV, o cara é uma figura, gente boa pra caramba, inteligentíssimo. Queria também que ele se quis convidar a estar aqui, queria muito conversar com ele. Com certeza. Quero trazer o Luiz aqui, porque ele cara... E o filme ficou top, né, cara? Quem viu o filme da Fluminense, maravilhoso, né? O que foi a Fluminense para o nosso país, né, cara? Exatamente, pro país. O país, a nação. E pro rock, né, cara? Pro rock, principalmente pra galera do rock and roll e Brasil todo. Fluminense, na verdade, é o berço de tudo. O que te inspira, assim? Não é que você busca o seu alimento criativo? Você busca mais na dor, você busca no caos, na beleza? Cara... Ou depende da proposta, ou depende da... Eu penso muito, né? Tipo assim, como é que nasce uma obra sua? É uma explosão? A sua obra nasce numa explosão ou é um processo, né? Ou a sua obra é um negócio que pá... Já teve os dois casos, mas geralmente é mais processo. Principalmente em letras, assim, vai tudo... Eu gosto de vem amadurecendo e lapidar. E vai lapidando. Entendeu? Eu vejo assim, tem muitas bandas que eu gosto e eu falo, porra, o cara não lapidou essa letra. Essa letra tinha que ficar... Que deixou... vai assim mesmo, aquele vai assim mesmo. Eu entendo a pressão, né? Era coisa de gravação de disco, o cara tinha... Naquela época era assim mesmo. Tinha time pra entregar. Sem falar no tempo, o estúdio era caríssimo e era uma outra época, né? Muito mais festa e tudo, então... Então, assim, mas tem bandas que eu gosto, eu falo, puta que pariu, o cara não trabalhou essa letra, cara. Podia só mais um pouquinho. Se ele tivesse mais um tempinho, se ele ficasse mais um tempinho pensando. Eu sempre fui muito preocupado com isso. Não que eu ache que eu escrevo bem pra cacete. Claro, mas às vezes... Não é isso, mas assim, mas eu sempre tive muito cuidado com isso. De repente mandar uma na trave de bobeira, né? Podendo fazer um negocinho mais legal. Por conta de 3 dias de dedicação numa letra ali. E às vezes isso foi todo o diferencial da música ou daquela obra para a da vida, né? Ou para a humanidade, ou para ele, ou grana, ou que seja. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma rima. Exatamente. E eu acho que isso já deveria ter acabado, né, cara? Acho que algumas vezes eu tive uma galera preguiçosa, né? Mas hoje você não tem mais a necessidade do álbum, né? Acho que você deve pensar que eu. A gente faz ainda pensando no álbum, né? Faz. Então, assim, mesmo que não lance tudo, a gente tem ali tem uma espinha dorsal ali, né? Tem uma curva ali mas assim, mas acho que como você não tem mais essa obrigatoriedade,
Eu acho que é mais obrigação ainda para você pensar Cada um é uma, né? Cada uma tem que ser uma obra-prima. Não tem que ser mais aquilo de, vou fazer um disco com 12 faixas que 2 emplacam. E o resto foda-se. Acho que tem que fazer lança 12 mais espaçado. Você tem algum ritual assim para compor ou para quando você vai com a mão na arte plástica ou para compor uma música? Você tem algum ritual? Ou você é um cara... Eu não sou um cara assim, não. Aquela coisa vem, eu não preciso seguir um processo de acordei, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tomar um café, pensar, fazer 3 orações, deitar, dormir. Não tem essa parada, mas tem gente que tem. Assim, eu sou um cara... eu sou compartimentado. Nunca tenho o dia a dia, mas eu tenho as minhas fases, né? Então, assim, eu lembro que no Taurus eu só participei de uma letra até agora, as outras estão pingadas ainda, então eu escrevo muito, papel, celular, não sei o que, eu vou escrevendo tudo, mas tanto no Versus quanto no Sanatório, eu destinava ali um período da minha vida, claro, produzindo algumas coisas de arte, mas puxando um pouquinho o freio, e compartimentado para fechar aquelas letras. Mas isso processo de 6 meses, não é nada também em 1 mês. Que dá tempo de lapidar, pensar direito, isso aqui. Então, geralmente foi como eu trabalhei. Preciso fazer 13 faixas, 14 faixas, já tinha mais 5, então compartimento na minha cabeça. Aí também aquele negócio, apesar de eu ser o letrista, sempre troco muita ideia com o Felipe. Felipe é meu parceiro musical. Né? Então, assim, a gente tem ali... o Felipe é um cara foda. Aí a gente chega, troca umas ideias, também o Felipe está fazendo direito, se formou em direito, né? Então me explicou alguns termos jurídicos que viraram letras de música. Então, assim, até isso rolou na época do Sanatório. E vai voltar a rolar ainda. Aí temos também um projeto musical, né, infantil. Aqui tem a parte musical, é mesmo? Picolarte. Que legal, cara. Assim, então, tudo compartimental também. Que legal, cara. Picolarte é um projeto... São várias gavetas. E aí, se eu te perguntar agora, assim, quais são os seus próximos passos, né? Que se vem coisa nova de disco, álbum, ou só faixa solta, ou se vem uma nova exposição, que você vai continuar provocando a galera? De qual Os próximos passos são tudo... Essas gavetinhas suas que você tem todas aí. Tudo ao mesmo tempo agora, às vezes eu abro tudo... Todas as gavetas e joga tudo no chão. E joga tudo no chão. Aí sempre tem uma ou duas abertas, né? Mas às vezes abre a porra toda. E assim, os próximos passos viabilizar França agora com a War Pieces. Estou em negociação, tem que ter uns ajustes lá vindo de Paris, de Buffalo já está certo, está tudo empacotado já lá para mandar. Tem essa turnê de 40 anos do Taurus seguindo. Tô com 4 obras agora no ateliê ao mesmo tempo. Tudo. Caraca, é um guarda-roupa. Então vai... o Picolarte, tô para retomar também o projeto com força. A gente fez uma exposição tem 2 anos, 1 ano e meio. Já tem personagem, agora jogar para as escolas. Né? E aí pensar também em novas músicas, pensar em novas animações. Para as animações a gente vai usar inteligência artificial. Que legal, cara. A gente vê o que fazer para caber no orçamento, né? Mas aí aí vai atrás. Coisa boa, né, velho? Eu não paro, não. É uma dádiva, né? Ter um cara desse na nossa cidade como o Rude, cara. Cara que o pessoal te encontra, velho. A galera vê o cara, passa seus endereços aí do Instagram, dos arrobas todos pra rapaziada. Bom, vamos lá. Taurus Oficial. O meu Instagram é onde eu misturo tudo, que é o meu nome, que é @rudesgarbi. Parte do Picolarte é Picolarte Oficial, aí não sei se tem um underline. E a War Pieces, a gente está montando o meu site focado para ela, tem que ver também que ponto está. Daqui a pouco aí o site volta a ser também a questão artística. E estou também com a novidade que eu estou lançando também a marca de vestuário, né? Que é a Bphoenix, que é a Bphoenix Artwear. Então, no Instagram é Bphoenix Artwear e no site é bphoenix.com.br. Cara, que top. E aí, tá vendo novidades aí. Estou fazendo uma nova linha de roupas para Bphoenix, que aí entra no upcycling de roupas militares.
Então, jaquetas militares, tudo usado em guerra, cada uma com sua própria história. Comprarei. Então, já você fazer o teste. O Remy vai comprar também. Peguei uma jaqueta usada no Vietnã. Caraca, bicho. Tem escurecido no camuflado dela. Preciso fazer um show com um negócio desse, cara. Essa já vai pro tal já. Então, é top demais, cara. Cara, então, como eu tava dizendo, é uma dádiva ter esse cara aqui em Niterói, assim, né, no nosso país e na nossa cidade, mais ainda, que a gente pode encontrar com ele na rua e trocar essas ideias. É um presente, né, de ter um artista desse nível, dessa profundidade, desse entendimento sobre arte de uma forma geral, como o Rude é. E ao mesmo tempo esse cara doce, ao mesmo tempo esse cara rude, ele é tudo, né, num cara só. Então, assim, eu tenho só que agradecer a tua presença aqui, irmão. Cara, eu que agradeço. Que é foda pra caralho. A gente é irmão, O sabe? DKV adora esse cara aqui, tem um cara no coração. Ficamos juntos várias vezes. Várias vezes. Ó, fazer o último aqui, hein? Pra antes de terminar o Showtime, quero agradecer você que tá sempre acompanhando a gente aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Dizer pra você propagar isso pra mais pessoas e seguir o canal, ativar o sininho dos lembretes pra poder assistir sempre. Toda quarta-feira a gente vai trazer um cara desse peso aqui, igual o Rude, que é um cara que veio trazer tanto conteúdo pra gente hoje aqui de coisa boa e de energia boa, não só energia, como conteúdo técnico bom também, de tudo. Então, Rudão, se você pudesse gritar uma frase pro mundo inteiro ouvir agora, qual seria essa frase? Tem meio que um lema que é sempre em frente, cara. Isso aí é sempre em frente. Rapaziada, muito obrigado, sempre em frente, keep going. Showtime dessa semana foi Rude Garbi. Muito obrigado, sou o Dicínio DKV. Estaremos aqui na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, com você. Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.